7h42, a partir de agora tem Café com Notícia e a entrevista do dia. Nós temos a honra e a satisfação de receber agora Vitor Araújo, ex-prefeito do município de Formosa, conhecidíssimo por aqui, esta lenda chamada Nenê Araújo. E nós o convidamos hoje para contar um pouco da sua história, para falar um pouco com a gente aqui da sua vida e principalmente de política. Nenê Araújo, bom dia, bem-vindo, é uma grata satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Águia. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Sam. E uma honra muito grande eu estar aqui sendo convidado, sendo homenageado por vocês, igual você colocou. Então é um prazer muito grande estar com vocês. Prazer é todo nosso. Na bancada aqui nós temos a vereadora Kátia Rodrigues, que é líder do governo, o professor Maurício Marques Figueiredo e o vereador de 3 mandatos que o senhor falou que é seu amigo, o Divininho, que está lá na casa dele pelo Google Meet. E aí nós vamos começar pela ordem da idade aqui na bancada e por quem tem mais mandato, porque ele falou desse jeito. Fala, Divininho, que eu te escuto. Bom dia, prefeito, né, meu eterno prefeito Nenê Araújo. É uma satisfação muito grande, um prazer enorme, né, poder entrevistá-lo hoje aqui. Eu nunca sonharia ter esse privilégio um dia. E eu gostaria de saber do senhor, prefeito, como é que está os bastidores da política aí para a próxima eleição para prefeito aqui da cidade de Formosa. O senhor que costura muito bem esse bastidor aí. Ô, Divinho, você me conhece bastante, com certeza, não? Eu vim observando os pretensos candidatos, né? Hoje Formosa é uma cidade que tem desenvolvido muito e vem num processo que eu sempre coloco que ela está iniciando o seu desenvolvimento. Nós estamos assistindo aqui agora, nesse momento, a agricultura, ela com toda a força, a pecuária, o comércio, né? Então você percebe a cidade muito movimentada em todo sentido, no comércio, nas oficinas. Em si, a cidade está iniciando o desenvolvimento agora. Então eu acredito que nós temos de ter o cuidado de ter um novo administrador com muita responsabilidade, com muito interesse de dar continuidade na administração atual, que é uma administração que vem demonstrando muita credibilidade e uma administração que eu sempre coloco, você vê todo dia, você vê pessoas trabalhando nos canteiros, no recapeamento, você vê funcionando bem a saúde, que é tocante ao município, a educação muito bem. Então, a gente espera que, nesse decorrer do tempo, surja candidato na altura da cidade. 7h45, vereadora Kátia Rodrigues. Muito bom dia, Nenê Araújo. A gente tem uma alegria muito grande em receber o senhor aqui. Também quero mandar um abraço para minha amiga Márcia. Dona Márcia, um beijão para a senhora, estou com saudade. E quero dizer, seu Neném, que a gente ouve, né, quando eu cheguei para a cidade, que pretendia entrar na campanha política, na eleição, no processo eleitoral, eu fui muitas vezes lá na sua loja para ouvir seus conselhos, para entender como funcionava a dinâmica da política aqui em Formosa. E isso também ajudou para que eu tivesse sucesso na minha eleição, que foi vitoriosa. Te agradeço imensamente de coração. Mas eu quero te perguntar o seguinte: na sua gestão como prefeito, a gente sabe que uma das grandes marcas que o senhor deixou foi o hospital municipal. E hoje é um hospital que foi estadualizado. O que o senhor acha disso? Quando aconteceu esse processo, o que chegou para o senhor? Como que bateu aí dentro? Me fala aqui, o pessoal também gostaria de saber o que o senhor está achando da estadualização do hospital, que era municipal, agora é estadual. Eu vou voltar bem no início da minha administração. Quando eu assumi, era um caos a saúde nossa. Eu me preocupava e eu via famílias carentes, famílias que necessitavam de um pequeno atendimento e o município não tinha como atender. E na época, eu
priorizei, procurei o governo de Goiás, o governo de Brasília, o Ministério da Saúde, e tentando fazer uma parceria para que a gente pudesse ter o mínimo de atendimento dessa comunidade nossa. E dentro das propostas conseguimos dar os primeiros passos. Eu tive respaldo do Iri Rezende, do Joaquim Roriz, e falei, vamos construir sim. Com qual recurso? Não tinha recurso nem no Ministério, nem no governo do Estado, nem no governo do CDF. E eu convoquei a população, falei, vamos contribuir com o IPTU, que eu me comprometo, toda a arrecadação do IPTU ser aplicado no Hortal. Esse vai ser o maior compromisso meu, se todos contribuir. Naquela época não era costume do pessoal pagar corretamente, não tinha aquela preocupação do IPTU, porque ele não sabia também para onde que era destinado esse dinheiro. E nessa campanha, a população correspondeu muito bem. Correspondeu, e eu falei, vamos construir. Iniciamos, e cada ano que passou, a receita do IPTU ela foi crescente. E o pessoal contribuiu. Comecei a ter bastante críticas, que eu destinei naquele momento uma área de 50 mil metros, uma construção de 8 mil metros de área, um hortal moderno. Naquele momento ela atingia toda a necessidade nossa. E eu fui muito feliz com a população dela ter contribuído. Nenê, como você fala naquela época, e explica para o nosso ouvinte aqui, qual ano que era? Eu assumi em 93, né? E iniciei em março de 93. Certo. Iniciei a construção e foi interrupta. E Formosa tinha quantos mil habitantes naquela época e quantos mil eleitores? Formosa naquela época tinha 80 mil habitantes e em torno de 36 mil, 38 mil eleitores. Pois bem, então, olha a hora certa, 7h49, professor Marques de Figueiredo. Maurício, e a sua pergunta? Seja bem-vindo. Eu vou chamar de Doutor Nenê Araújo. Opa, vou chamar ele de Doutor Nenê Araújo por conta de todo o legado que ele deixou e todas as pessoas brilhantes, as pessoas que tiveram um destaque no mundo, a primeira coisa que elas foram taxadas foi de louco. E quando a história que eu sei, que quando o senhor construiu, que o senhor resolveu construir esse hospital, que hoje, né, que na época era muito grande, que hoje se tornou pequeno para toda a nossa região, o senhor com certeza foi taxado muitas vezes de louco, mas todos os visionários foram taxados de louco. Hoje, o senhor, depois que o senhor viu toda essa mudança, esse crescimento, né, da nossa cidade, o hospital construído, o senhor entregou ele, qual a sensação que o senhor teve, né, de dever cumprido do seu mandato na nossa cidade e pela contribuição que o senhor deu para a saúde de Formosa e de toda a nossa região? Para mim, foi muito emocionante o dia que eu fiz a entrega. Eu senti, assim, um alívio muito grande. E eu tinha certeza, eu imaginava na minha mente que os que viessem depois de mim, ele daria continuidade numa obra tão importante que é a saúde, que é uma coisa assim que salvar a vida. Eu sentia aquilo ali, que aquela casa ali, ela era para salvar a vida. Então essa esperança minha, essa convicção que eu tinha, que todos que viessem depois de mim ia dar total empenho. E acabei tendo umas decepções, mas eu achei natural da política. Mas hoje eu sinto assim, tão feliz de ver assim, essa ampliação que está acontecendo, né? A gente vê que vai se tornar um grande hospital. Essa está ficando assim, uma obra muito bonita. E sem Deus, eu acho que a população toda vai ganhar, todos nós vamos ganhar com essa ampliação que está havendo. E a população, principalmente a população,
né? Então está funcionando, eu vejo que que melhorou o funcionamento e vai melhorar muito mais ainda, né? Aquele elefante branco que era taxado na época se tornou hoje uma coisa tão minúscula, né? Tão pequena, né? Pela grandeza que está ficando hoje, que a ampliação está sendo bem maior do que o que eu construí. Isso eu imaginaria que fosse 50, 100 anos para frente. Em menos de 30 anos, nós estamos tendo uma ampliação aí fabulosa, grande, imensa, entendeu? Uma prioridade aí do governo. O próprio governador entende que a saúde é prioridade. Nós, sem saúde, nós não somos nada. Nós não temos força para agir, para trabalhar, para fazer alguma coisa. 7h52, em homenagem aqui ao Nenê Araújo, nós estamos com o Rachid Saad dizendo: Nenê Araújo, pessoa boa, meu abraço. Dr. Carlos Ribeiro, abraço ao meu amigo Nenê Araújo. O subtenente vereador Clésio, Nenê Araújo, um líder, um amigo. Hoje vejo a visão do ex-prefeito para melhorar a saúde. Um forte abraço, amigo Nenê. Que quem tem lance tem tudo. A Claudinha Helena Araújo Goulart tá mandando um beijo, tio Nenê. Nosso orgulho por tê-lo como nosso exemplo de homem justo, íntegro, humano e honrado. O Juvenil, meu amigo Nil, tá mandando um grande abraço ao amigo Nenê Araújo. A vereadora Roberta Brito, Nenê Araújo, grande político. Um grande abraço. Político visionário, que peitou e fez uma grande obra, que foi o hospital. Nenê, te admiro muito. O Omar Saad, um abraço, amigo Nenê Araújo, um exemplo a ser seguido atualmente. São algumas das manifestações. Meu amigo Jorge Cebolão, saúde e emprego sempre era o lema do nosso querido líder Nenê Araújo. Um grande abraço, com certeza uma visão de administrativa maravilhosa. Alô, Cebolão! Alô, pessoal do Jardim Oliveira! O nosso abraço, muito obrigado. São as manifestações. Divino Ramos. Prefeito Nenê Araújo, o seu legado foi como um prefeito tocador de obras, né? Além do hospital, que hoje é estadual, né? Na época era municipal, eu citei até ontem, quando anunciou a entrevista com o senhor, algumas obras que eu conheço que foi de autoria da sua administração, como essa Avenida Ferroviária E, a Avenida 6, o próprio setor de indústria, né, que teve o início com o mandato do senhor. E de lá para cá nós tivemos alguns prefeitos que optaram por trabalhar o seu mandato naquele sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas e não com obras, como é o caso do Itamar Barreto, assim, que veio somente administrando o que já estava construído. Na opinião do senhor, na visão do senhor como prefeito, né, o senhor prefere esse prefeito, esse gestor tocador de obra, ou esse que toca a prefeitura somente com os programas de governo? Não entendi bem a pergunta. Ele quer saber do senhor se o senhor prefere um prefeito tocador de obras ou o prefeito que toca com auxílio do governo, com esses programas do auxílio do governo. O que eu analiso, eu acho que ele tem que ser as duas partes. Tocador de obra e com auxílio do governo. Que nós vivemos também, sem auxílio hoje, a carência do povo é muito grande, né? E também precisa das obras que seja... Cada dia precisa de uma modificação, precisa de ampliação. Eu dou exemplo, aquela Avenida 6, quando eu subi, aí não existia nada. Era uma área isolada, aquele loteamento Parque Laguna ali, onde que localiza o hospital. Ali era um cerrado, ali não existia. Certo. E eu resolvi, falei, não, vamos ligar isso aqui na BR. E fizemos aquilo ali, abrimos aquela pista ali, fizemos duplicação dela, e iluminamos, fizemos canteiro central. Hoje é uma das principais avenidas da cidade. De mais valor agregado, está ali naquela avenida, os melhores comércios estão ali também. Então deu uma vida naquele setor ali. Era uma área cheia de problema nela que tinha, mas infelizmente hoje está suprido. E também a área social, eu acho que tem de funcionar, né? Ela tem de ser atenta, né?
ela sendo justa, né? Eu vejo aí a Secretaria Social, através da Carol, um grande trabalho que ela vem realizando, e eu tenho uma grande admiração por ela, pelo trabalho que ela realiza, né? Uma pessoa humilde e sabe constantemente, ela está atenta a todos os problemas sociais. Então nós precisamos dos dois. 7h57, o Adenilson Rodrigues está dizendo o seguinte: o asfalto do setor Pampulha foi Neném que fez. O Alfredo Júnior está falando: benção, tio. Alô, Alfredo, um abraço. Não podemos esquecer do setor de indústria, da Avenida Senador Coimbra até o Jardim Bela Vista, e da iluminação também foi a sua gestão. Pois bem, Kátia Rodrigues, e a sua pergunta? Prefeito Nenê Araújo, o processo eleitoral se aproxima e é claro que o senhor não pode ficar de fora de toda essa movimentação. A gente sabe que o senhor tem se afastado um pouquinho, cuidado mais das questões pessoais, mas muita gente espera o seu posicionamento, aguarda a sua posição, é orientado pelo senhor, assim como eu já fui, como eu já disse aqui no início do programa. Como é que o senhor tem a expectativa aí para o ano que vem? O senhor está primeiro observando os grupos? O senhor já escolheu um grupo? O que o senhor tá? Qual que é a sua perspectiva? A política, nós estamos vivendo um momento de transição, governo federal, os acordos, os partidos se unindo um com o outro. E Formosa não é diferente, né? Ela, na realidade, nós vamos viver também o mesmo processo da política nacional, nós vamos viver aqui. E por enquanto, ela está começando a dar os primeiros passos. Então, nós temos aí a liderança de grande valor, que é o Sebastião Caroço, o Tião Caroço, o Ernesto Rulli, esses que deixaram o governo agora recente, né? São pessoas que têm total influência ainda na política nossa aqui. O atual prefeito, que é o Gustavo, que vem fazendo uma bela administração. Então, esse processo ele vai começar a trabalhar. Nós temos o Itamar Barreto, Pedro Ivo. Eu sempre preguei que, em política, a gente nunca devemos ser inimigo. Nós podemos ser adversário de todos eles. Sendo adversário, você consegue unir, você consegue falar, você consegue encontrar um meio de lançar, de ter um candidato. Então eu espero que tudo que passou entre a liderança nossa, os ex-prefeitos, os ex-vereadores, nós vamos superar isso aí, a bem da cidade. Nós não podemos ficar massacrando e magoado e com sentimento, com rancor, nós não vamos chegar. Eu tenho a plena confiança que, na hora certa, nós vamos saber escolher e ter um bom nome que representa a nossa cidade. Viu aí, Fábio? Por que eu admiro esse homem? Republicano, democrático e apaziguador. Parabéns, Neném. Minha admiração, meu respeito pelo senhor. Eu sabia que a sua postura não seria outra, a não ser agregar aí e fazer pontes e não construir muros. Parabéns. 8 em ponto, o vereador Cia está dizendo bom dia, Fábio. Bom dia, bancada da Lance. Passando para deixar o meu abraço ao ex-prefeito Nenê Araújo, um grande ser humano. Muito obrigado em ouvi-lo nessa manhã. O Enedino Vieira, meu eterno presidente, estou lá no MDB agora. Formosa teve, na minha concepção, só 2 prefeitos, Zezito Saad e Nenê Araújo. Deixe o meu abraço a ambos. O Brasil Júnior está fazendo uma homenagem, Brasil Correia Júnior. Bom dia, parabéns, Fábio, pela entrevista. O senhor Nenê é um dos maiores políticos e homens de honra de todos os tempos. Deixou o seu legado em nossa cidade. Um grande abraço a ele. Está fazendo a manifestação aqui na Rede Lance. Fala, Figueiredo, que eu te escuto. Doutor Nenê Araújo, a gente sabe que a gente não governa sozinho e eu tive a honra, graças a Deus, de conhecer e ter a amizade com uma pessoa que foi sua vice-prefeita, que foi a Marília Magalhães. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa dupla, né, e de ter essa pessoa, essa política, essa mulher ao seu lado na sua gestão. Ixi, a Marília, a família Magalhães, toda a vida eu tive uma grande amizade com todos eles, com o próprio Mário Filho, que foi deputado. E a Marília é como fosse uma irmã, uma amiga.
Nós tivemos junto na política, estamos junto na política e nunca tivemos nenhuma divergência. Ela como vice-prefeita, depois como delegada. Então fomos muito bem. Nós somos assim, nós temos o mesmo ideal, o mesmo pensamento. É uma pessoa que eu tenho grande admiração. Então só elogio para ela. Parabéns a Marília, como uma grande pessoa. Pois bem, 8 horas e 2 minutos, eu tenho algumas passagens memoráveis com o Nenê Araújo. Uma delas, infelizmente, foi no sepultamento, no velório do ex-prefeito, que é considerado aí 3 mandatos, né, o Zezito Saad. Foi no auditório ali da prefeitura, não sei se você lembra, Nenê? Lembro. E naquela época o Sem Censura era o programa que voava aqui, viu? Divininho, Maurício e Kátia. E eu não tinha amizade com o Nenê Araújo. E aí lá no velório chegou lá aquele monte de autoridade, governador, deputado, todo mundo, vamos sepultar o ex-prefeito Zezito Saad. Nenê Araújo chegou e falou assim, eu novo, em Formosa, falou assim, quem é aquele menino lá? Falou, é o Águia. Ele falou assim, traz ele aqui. Cheguei lá e ele falou assim, Águia, você tá conversando demais, se você falar de mim, eu vou mandar matar você. Você vai ser o próximo a estar aqui. Não é, Nenê? A gente brinca, né, na política, a gente tem de descontrair muito, né? Eu acho que sempre é bom descontrair e levar sem muito rancor. São fatos que, naquele momento, nós perdemos uma grande liderança, que era Zezito, que fez grandes obras, que viveu pela cidade. E o Águia chegando, mas foi tudo uma brincadeira, o Águia sabe. E outra grande passagem, nós tínhamos um bar aqui no Laguinho do Vovô, Bar Bauer, que era o bar da cidade. E foi na época da campanha de Ernesto contra Rodrigo Lacerda e vice-versa. E eu, Nenê Araújo e Brasil Júnior, Brasil Correia, pai, amanhecemos. Nós saímos do comício, em lados opostos, e amanhecemos lá no boteco. Amanhecemos. E todo mundo querendo saber de nós. Aí criou-se uma lenda na cidade que havia raptado Nenê, ou havia me raptado, porque o afinco, a disputa na política era muito grande naquela época. E eu, Brasil Correia e Nenê Araújo fomos pro boteco, você lembra, Nenê? E 4 horas, 5 horas da manhã, lá, e chegou a minha esposa, chegou a tia Márcia, e todo mundo correndo atrás, cara, tá lá os 3 bêbados conversando de política, rindo, se respeitando, né, Nenê? E muito. Eu sempre comentei, a parte política, a gente sempre envolveu muito, e você participou, tomando uma cervejinha, um uísque, e a hora passa sem a gente perceber. Né? Na hora que você percebe, já está 5 da manhã, 6, então sempre foi assim. Sempre eu brinquei, sempre eu comento, aquele político que não gosta de bebida, ele não tem a paciência de ficar até tarde, né? Não tem, né? Então ele quer dar um jeitinho de ir embora. Ele perde as melhores resenhas. É, reserva. Eu recentemente, quando tive a visita do Marconi Perillo, ele chegou por volta de 7 horas. Quando deu 4 da manhã, já tinha passado, nós não percebemos que já era 4 da manhã. Então é muito rápido, há muito assunto. E esse dia nós estávamos lá com o pessoal da OAB. Então você tem muito assunto e não percebe a hora passar, né? Verdade. Nós estamos com a Vânia Trindade aqui, que foi secretária, é esposa do meu grande amigo Bajara, tem amizade com seus filhos, o Paulo, o Luiz, Fernando. Um abraço, viu, Vânia? Foi secretária de promoção social aqui na época de seu Clarivaldo Miranda. A Ivone Pimenta está dizendo, cheguei a tempo de mandar o meu orgulho desse homem, desse grande líder. Que alegria ouvir Nenê Araújo. Que bacana, então. Vamos para a rodada de mais perguntas, são 8h06, já tem as perguntas mais apimentadas. Nós começamos de leve, daqui a pouco a gente sobe o tom. Divininho tá doido ali para falar. Fala, Divininho, que eu te escuto. Prefeito, a cidade toda conhece a sua ligação, né, com o ex-deputado, ex-conselheiro Tião Caroço, né? Sabe que o senhor é de dentro da cozinha dele e vice-versa, né?
e ventilaram aqui recentemente a possibilidade dele voltar como candidato. Eu gostaria que o senhor falasse isso para nós aqui, se existe essa possibilidade do Tião Caroço vir a ser candidato a prefeito da cidade de Formosa. O Divino, eu e Tião nós somos amigos de criança, nós fomos criados juntos, mas me partido contrário. Ele, naquela época, a Arena e o MDB. Mas isso não abalou a nossa amizade. Então, nós sempre fomos muito amigos e sempre falamos muito. Nós sempre candidatos, ele na Arena e eu no MDB, ele no PDC, nem a Arena não era mais. E acabou eu ganhando a eleição, mas não ficamos inimigos. E sempre nós estamos falando, e eu vejo hoje o Tião ter dado uma grande contribuição, a administração que passou por ele foi excelente administração, ele é um grande articulador. Eu até acho que a derrota dele fez com que ele crescesse muito politicamente. E ele perdeu para quem, Nenê? Ele não perdeu. Ele ganhou. Eu acho que ele ganhou a derrota. Que ele aprendeu muito, né? Se tornou um grande articulador, um grande político. É uma pessoa assim que eu tenho grande admiração por ele. E sempre a gente tem comentado sobre política. Ele sempre colocou que não tem mais pretensão de disputar a prefeitura, já é conselheiro, hoje diretor da Assembleia, está bem locado em Goiânia, né? Quer continuar ajudando Formosa, mas não como prefeito, assim ele me coloca. Mas, ao mesmo tempo, quem vive na política é surpreendido. Ele fala, não sou candidato, e lá na frente acaba saindo candidato. Então, se ele vier a ser candidato, não vai ser novidade. Do jogo político mesmo. Mas no momento, não descarta, né? Não. Pois bem. Ele não descarta para você, mas também não afirma. O Divino está perguntando aqui. Não, ele descarta que não é candidato. Ele descarta. Mas eu fico na dúvida. Eu tenho minha dúvida. O Tenente Coronel Douglas, do Corpo de Bombeiros, está dizendo: bom dia, amigos da Lance. Externo a minha amizade e gratidão por todos vocês e por essa grande liderança política que é o Nenê Araújo. Minhas considerações e agradecimentos por ter me ensinado e aprendido muito durante os 49 meses que exerci a função de comandante regional do Corpo de Bombeiros em Formosa e região e no Nordeste goiano. Quero aqui deixar o meu cumprimento a Nenê Araújo. A Ivone Pimenta está dizendo: tempo bom de nossa associação de moradores do Parque da Colina, sempre com a presença da dona Márcia e do Nenê Araújo. O Charles, professor Charles, está dizendo: parabenizo o senhor Nenê. Na época do Grêmio Estudantil do Americano do Brasil, lutamos pela permanência do supletivo do Claudiano Rocha e ele, como prefeito, assinou e assumiu o compromisso. E todos na época tivemos a grande oportunidade de estudar. Tá aí as manifestações de vários aqui, comentando aqui na Rede Lance de Comunicação. O seu sobrinho, Haroldo, ele está perguntando aqui o que o senhor acha do nome do senhor Elmo Abadio. O senhor acha que é um bom nome para prefeito? O que ele está fazendo? Não, o Elmo Abadio, a pessoa, assim, um exemplo de homem, uma pessoa assim, muito alinhada, admiro muito. E se vier a ser candidato, seria um excelente candidato, não tenho a menor dúvida. Mas, infelizmente, o Elmo, devido ao filho ser prefeito, ele não impede a candidatura dele. De ser candidato. Mas ele é novo. Então ele pode ter oportunidade na próxima eleição. Então, Nenê, na sua concepção, como grande líder político, quais foram os melhores prefeitos de Formosa que você, de 93 para cá, acompanhou todos? Depois dele, né? Depois sua. Fala para mim, se você fosse nomear o pódio 3, os 3 melhores, quem você colocaria em terceiro lugar? Eu sempre observei que quando eu teve meu período,
e eu venho analisando todos que passaram por mim. Certo. Todos deram a sua contribuição, procuraram fazer o máximo para poder fazer uma boa administração. Então eu considero que todos que vieram, eles se empenharam e fizeram o máximo, mas as condições não foram iguais a todos. Mas Então, quem seria o 3 na sua concepção? Eu não vou me arriscar assim, eu considero todos assim excelentes prefeitos. Eu considero o Jair de Paiva, o Tião Caroço, o Pedro Ivo, o Itamar Barreto. Cada um teve o seu foco na administração. Então eu acho que todos eles contribuíram muito bem, sabe? Todos eles, não ficou ninguém. O Pedro Ivo, eu sempre ressalvo que na minha administração ele foi um braço direito meu. Tanto ele quanto a Cibele, né? Eles me ajudaram muito. O Pedro Ivo era do CRISA, a Cibele é arquiteta. Então foi um grande parceiro meu. E admirei também a forma que ele administrou. Foi muito boa a administração do Pedro Ivo, sabe? Certo. Do Tião, do Itamar. Quer dizer, que cada um tem uma visão. E cada momento é um momento, né, que a cidade necessita. Hoje, antigamente era a saúde, hoje já não é a saúde mais, hoje é o emprego, amanhã não é emprego, já é um colégio, é uma faculdade, é uma ampliação, então é educação. Então cada momento é um momento de uma gestão, né? Pois bem, o Gesiel Campos está dizendo, grande Nenê Araújo, saudações a esse grande personalidade da política de Formosa, meu respeito e abraço. O seu sobrinho, que é presidente da Câmara atual, Marquinho Araújo, parabéns a todos pela bela entrevista com esse ser humano extraordinário. Na sua visão, como que está a gestão aí, como que está a vereança do Marquinho? Marquinho, desde criança, ele já nasceu político, ele gosta da política, ele dedica a política. Ele procura conhecer, entender, relacionar. Ele é uma pessoa assim, tem melhorado o temperamento dele, ele é mais novo, a pessoa é mais afoita. E eu tenho visto nele que cada dia que passa ele está tendo mais equilíbrio. E eu vejo ele com um futuro brilhante, o que eu estou enxergando nele. Cada momento, cada Pensei dia... que você ia falar o futuro prefeito. Não. Ô, Kátia, aí Eu acho que ele é cotado, sim. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. O que o senhor acha? Nós temos aí muitos nomes cotados, né? Agora, o processo que, no decorrer desses 2 anos aí, que nós vamos ter uma definição. Mas é uma pessoa que, se for candidato, não vai decepcionar também, não. Verdade. Com certeza. 8h14, Divininho Ramos, a sua pergunta final aqui na Rede Lance. Só o Divininho que faz pergunta aqui pro Nenê Araújo. Ele já perguntou 2 vezes, não perguntei nenhuma. Calma, Kátia, calma. Ó, Divininho, respeitando seus mandatos, respeitando sua idade, mas eu também quero entrevistar aqui o nosso convidado. Calma, Daqui a pouco você vai ter sua oportunidade. Kátia, calma. Vai lá, Divininho. Prefeito Nenê Araújo, no último pleito eleitoral, né, para deputado, Formosa ficou a desejar, não conseguimos uma representação lá na Assembleia. Na sua avaliação, né, o que faltou? Né, o que faltou para aquele processo lá, nós termos elegido pelo menos um deputado, né? E qual a sua avaliação desses 4 anos agora sem essa representação lá em Goiânia? Ô, Divino, eu pregava constantemente que nós tínhamos que encontrasse uma união, unisse, um abrisse mão. Eu lutei assim para que ficasse no máximo 2 candidatos local. Mas a gente todos achavam que estaria no momento, né? Que achava que daria certo. Mas, infelizmente, nós ficamos sem deputado. E é muito ruim. Vocês terem noção, eu fiquei 2 anos sem deputado estadual. A dificuldade minha foi imensa em Goiânia. O Mário Filho, na última hora, desistiu da candidatura, acabou, eu ficando sem deputado. E foi uma dificuldade imensa. Mesmo o governo sendo do meu partido, eu tive muita dificuldade.
Eu queria, igual eu tentei falar com o Hernani e tentei costurar alguma coisa, eu achava que tinha de ter encontrado uma solução, uma articulação. Mas no momento parece que não havia interesse nem da parte do secretário Ernesto e nem da parte do Tião na época. Eles ficaram, distanciaram. O Gustavo lutou para tentar encontrar uma solução e acabou não encontrando. E ficou aí ficando sem deputado. Tião e Ernesto tá junto hoje ou é só balela? O que você acha? Eu brinco muito com o Tião, falo assim, ó, Tião, você ia... Na política, você sabe que tudo se une, né? Sei. E eu brinquei com ele agora recente, falei, ó, cara, você foi consultado aí para a vinda do novo coronel aí do Corpo Bombeiro e você bateu o martelo. E, de repente, Ernesto portou com a delegada. Então, aquilo ali, a gente vê que parece estar dirigindo, as coisas estão caminhando por esse lado, né? Certo. Mas Tião nega que não vai estar no processo, que aquilo ali foi ele não quis fazer intervenção nenhuma, mas a política, ela é um trabalho, a política é uma articulação. É uma nuvem, de manhã tá de um jeito, de tarde de outro. E tudo muda, ela vai, se souber fazer uma articulação boa, nós vamos ter um bom candidato a prefeito. Certo. Não adianta ficar... muitas vezes a pessoa entusiasma na distância, na hora que começa a articulação. Eu sempre preguei, vamos juntar todo ex-prefeito, ex-vereadores, atual vereador, liderança de bairro, de entidade, ouvir lojas de maçonaria, ROTE, todas as entidades organizadas, igrejas, e a gente se fortalecer. Só assim que se faz política. Eu só consigo fazer política se todos estiverem participando. Eu fiz política na época que eu saí candidato, eu falei, eu vou lá dar benção ao bispo. Fui lá, dei uma satisfação, falei para ele que era candidato. A segunda maior igreja era a Igreja Assembleia de Deus, que era o pastor Ataíde, e não tinha conhecimento. Falei, eu vou lá falar com o pastor Ataíde. E fui lá, falei com ele, me apresentei através do hoje juiz de direito, o Ilfim, que me levou no pastor. E fui trabalhando todas as igrejas, todo o segmento organizado, o comércio. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Né? É assim que vai se consolidar. Não é dizer eu sou candidato e achar que a mídia consolida. Não, a gente... E primeiro você tem proposta também para a cidade. Certo. Né? Uma proposta que vai no anseio da população, né? Pois bem, vereadora Kátia Rodrigues, 8h19, a sua pergunta. Muito obrigada, muito obrigada. O prefeito Nené Araújo, o senhor está falando aí, né, das articulações. A gente tem visto muitos possíveis pré-candidatos ao executivo já dando a largada aí para o que se equivale a uma pré-campanha. Na sua opinião, que eu tenho certeza que tem muitos deles que estão nos ouvindo aqui nesta manhã de sexta-feira e quer ouvir a opinião do senhor aí, porque o senhor, como a gente sempre falou aqui, é um mentor, né, político de muita gente. Na sua opinião, está cedo para essa movimentação ou já está na hora, é isso mesmo? Eu penso que não está na hora ainda da definição, mas está na hora de começar a ouvir a liderança. Começar a sentar, começar a conversar, ouvir todos e começando assim, descontraídamente, não levar nome já, ter nome, mas começar a fazer análise das pessoas, quem mais pode aglutinar, quem mais vai somar, quem vai trazer mais, somar mais. Não adianta vir um candidato do Caiado e falar, meu candidato é esse aqui, não vai funcionar. Não funciona aqui dessa forma. Política vai funcionar você sentando com as bases. Tem muita liderança mais simples que te soma muito. Pessoas bem simples que tem hora que você olha e fala assim, olha ali, ela vai me somar bastante mesmo. E política
é muita conversação. Esse é o caminho. Meu amigo Miel está dizendo aqui, parabéns, excelente entrevista. O Júnior Forte, parabéns, seu neném, grande líder. O Maurício Alves está dizendo, todos na Itália Design estamos aqui ouvindo, um grande abraço. Kátia, eu vou deixar você fazer mais uma pergunta, porque você reivindicou aqui, para a gente encerrar com o professor Maurício. Vai lá. Eu quero fazer mais uma pergunta, assim, já continuando aí para o senhor terminar seu comentário. Então, na opinião do senhor, o senhor acha que é precoce ainda, né? Estão pessoas muito afoitas, né, já posicionando nomes e tudo. E com relação a partidos políticos, o que o senhor me fala? O senhor já tem um partido que é político? O senhor permanece no que o senhor está? Existe possibilidade de mudança? Como é que vai ser essa construção? O senhor acha que vai ser o mesmo desenho da eleição municipal passada, aquelas mesmas siglas vão se unir? Porque aqui nós não estamos falando de nome mais, né? Nós estamos falando agora de siglas partidárias. O que o senhor acha? Não, eu acredito que vai haver muita mudança na sigla partidária, né? Isso aí, sem dúvida. Principal Goiás, que nós tivemos, não fomos felizes no resultado da última eleição. Então, isso vai ser o acordo, vai ter de somar mesmo, nós vamos ter muita mudança. Agora, recentemente, já tem um encontro, dia 1º, em Goiânia, do PSDB, com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Então, é um processo que vai começar a ser trabalhado. Então, isso tudo vai ser um somatório, nós vamos ter paciência e saber quem é quem, vir as filiações, as coligações. Isso vai ter um processo natural. Eu acredito que dentro de pouco tempo nós já estamos começando esse trabalho. O PSDB vai ter candidato para o Executivo? Vai montar chapa? Eu vou pedir uma parte também. Eu vou pedir uma parte. Ela quer fazer um ping-pong. Ela não quer fazer entrevista, ela quer fazer ping-pong. É porque está dentro da pergunta, eu quero ser mais objetiva para o que eu queria saber e que os ouvintes também estão curiosos. O PSDB, nós não vamos na questão partidária, nós vamos no que for, que puder somar melhor, né? O que nós puder estar unido. Lógico que o PSDB é um partido de nome, ele teve uma construção importantíssima no Estado. No governo Marconi aí, foi 4 anos de muita obra, de muita coisa boa para o Estado, desenvolveu bastante, mas não significa que nós vamos ser, talvez não seja do PSDB, mas nós vamos trabalhar para filiar, para ter vereador, para fortalecer, isso aí vai ser feito. Meu amigo Cal Luiz, grande Cal, tô com saudade de você, parabéns, Nenê, parabéns ao Grupo Lance. Maurício Marques Figueiredo, a sua pergunta final. Doutor Nenê, eu quero saber do senhor, o senhor como um grande conhecedor da política, eu quero saber como o senhor vê esse olhar e essa discussão que hoje a gente vive em rede social, atualmente só Lula e Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa discussão e a que o senhor acha que isso vai levar a gente a essa discussão? O senhor acha que tem futuro essa discussão? Ou o senhor acha que isso aí já passou e a gente tem que olhar o Brasil de uma forma, né, com um olhar para o desenvolvimento, para tudo que a gente pode viver aí pela frente? Uma das preocupações que eu tenho grande na política é a rede social hoje, que a informação, nós, mais velhos na política, nós ia falar com um companheiro, com um eleitor, com um cidadão, e nós estávamos levando uma novidade para ele. Hoje, na hora que você chega a abordar, começar a comentar, aquele cidadão ele tem mais conhecimento que você. Isso surpreende nós na política. Então ele tem facilidade, essa meninada nova, ela tem facilidade de toda a informação. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente da política que eu nasci e fiz ela. Então eu vejo esse processo aí de Lula mais o Bolsonaro, é um processo que está na rede social, a informação muito rápida. Então é o mesmo processo que nós vamos sofrer aqui na política nossa local. Tem pessoas que acham que está na mídia,
Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ter uma mudança muito radical. Não significa que quem está na mídia vai ser votado. Né? A gente vê aí que Lula e Bolsonaro eles vão ter esse processo os 4 anos. Por quê? Porque ficou muito dividido e assim, o Lula está tentando destacar na política mundial, fazendo toda a mídia. Não vai ser fácil para fazer uma política. Agora, eu sempre estou voltado na política local. Eu quero até saber como nós vamos fazer a política local nossa. Essa que é a minha maior preocupação. Que esse sistema de comício, muito sistema que a gente usava, que vinha usando, hoje já não funciona mais. Então, a gente vai ter dificuldade nos candidatos que nós vamos apresentar, que vão ser apresentados para a população. Não vai ser fácil. A mudança da informação ela foi muito grande. Ela está sendo muito grande, né? Pois bem, olha a hora, 8h27, o Ricardo da Ipanema tá mandando um grande abraço para o meu tio Nenê, o melhor prefeito de Formosa. Parabéns pela entrevista. E nós temos também uma participação ilustre. Fábio, mandou um grande abraço aí pro Nenê Araújo. Foi um dos melhores prefeitos que teve. A visão que ele teve do Hospital Municipal, de muitas obras que fez no município. E é uma grande liderança nossa aqui em Formosa. Um grande abraço, Nenê. Tá aí, o prefeito mandou um áudio pro senhor, o prefeito Gustavo Marques. Ô, Gustavo, eu que te admiro, sou um grande admirador seu. E peço a Deus que você termine bem sua administração, Céu. E tá indo bem. Eu sempre tenho dito que eu vejo, eu falo com as pessoas sempre te elogiando bastante, muito elogio a sua pessoa, entendeu? A sua família, a sua pessoa. Parabéns, viu, Gustavo? Conta com um grande amigo e estarei sempre junto com você aí. Pois bem, Neném, para finalizar aqui, 8h28, ao som dessa música. Para quem não sabe, Nenê Araújo foi o grande legado, onde você concentra hoje, que é o Divinódromo, foi o grande legado da permuta naquela época com o advogado Ney Moura, grande advogado da prefeitura, o juiz de direito, então, doutor Marcão, fizeram aí essa comodata, essa permuta, e hoje, para onde você se reúne, se concentra na Festa do Divino, aqui no Laguinho do Vorrô, foi graças ao prefeito Nenê Araújo. Ele que é um devoto, ele que é um participante, com a tia Márcia, quantas vezes todos os anos o giro passa na sua casa ali, na Vila Bela, né? Morre o símbolo, e aí eu gostaria que você falasse um pouco e finalizasse. Abrisse o seu coração aqui para os ouvintes, para as manifestações. Essa é a nossa singela homenagem da Rede Lance para esse cidadão ímpar, para esse cidadão que construiu e deixou o nome na história como um dos melhores prefeitos de todos os tempos. Águia, nós tivemos os padres, na época os padres eram holandeses, e eles se entenderam que a festa do Divino não contradizia muito com o costume da Holanda. E em 58 eles interromperam, eles chegaram e viram aquilo ali e não gostou e interrompeu a festa do Divino. E em 75, o Sinésio Araújo, com a Leni Araújo e o Neném das Moças, que é um tio nosso, eles resolveram voltar à festa do Divino. E nesse processo, começamos a dar os primeiros passos. Mas naquele momento, a dificuldade era tão imensa que nós não tínhamos local apropriado, nós não tínhamos as panelas para fazer as comidas, ganhava os alimentos, mas não tinha como fazer. E naquela época eu era presidente do partido e consegui, através da Secretaria de Educação, todo o material para poder fazer as panelas, e nós fazíamos o rancho, e começamos o trabalho. Quando me propus organizar aquele terreno onde que fica o Horta hoje, que hoje é o Porto São Paulo, e eu falei, assim que organizar, o primeiro terreno é do Divino.
vai ser para a construção do divino definitivo. E isso acabou acontecendo. Mas naquela época parecia ser tão distante, entendeu? Que o pessoal falava assim, gente, mas lá é um cerrado, tá longe, entendeu? Aí o Paulão do Porto tinha um lote ali hoje na Avenida Ivone Sade, propôs fazer uma permuta. E o juiz era do Dr. Marco, o Ney era do jurídico, e ele acabou encontrando dentro da lei uma maneira que pudesse fazer essa permuta para que acontecesse a construção do divinódulo. E está lá hoje construído. Então, nós sempre participamos muito ativamente na festa do divino, eu como cidadão e depois como prefeito, e minha mulher participa até hoje, ela que borda todo o símbolo do divino. Certo. Ela que borda ele, a bandeira, o lambão, a capa, tudo que for do símbolo do divino é ela que faz. Certo. Então nós somos bastante envolvidos, é uma festa muito antiga nossa, nós não sabemos nem quando ela iniciou. Ela iniciou, a história não dá, a gente não conhece, nem através da igreja e nem através da história da cidade, nós não sabemos como ela iniciou. Mas era uma festa que todos meus familiares foram festeiros, foram imperador, foram folião, inclusive meu filho também foi folião, foi imperador. Então nós sempre estamos juntos participando. E é uma festa da cidade, uma festa muito bonita, né? Que ela acho que deve até esse ano ela foi contemplada pela Câmara de Vereador por um valor que ajudou muito os festeiros. Eu sempre coloco que todo ano a Câmara podia fazer o mesmo. Certo. Ela contribuir com a igreja, com o ferteiro da Folia da Roça, Folia da Cidade. Eu, quando era prefeito, mesmo não sendo prefeito, e tendo acesso com os governadores, todo ano eu conseguiria trazer recursos para a festa do Divino. A Severa Nunes está te mandando um abraço, o Márcio Borges, seu menino, está te mandando um abraço, o Reinaldo Silva está te mandando um abraço. Eu deixo você à vontade para suas considerações nessa singela homenagem da Lance. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Se tratando assim só de pessoas muito ligadas, o Aigo, o Maurício, a Kátia, que eu conheci, uma pessoa que logo quando chegou nós fizemos um bom relacionamento, né? E o que eu quero ressalvar, assim, o Águia, aqui, que quando eu fui candidato, a minha maior prioridade era o distrito industrial. Eu sempre joguei muito, eu sempre acreditei no trabalho. E procurei nós criar um parque industrial e procurar atrair empresas, mostrando geograficamente que nós estávamos numa posição muito boa, próximo a Brasília, numa BR. E seria estrategicamente, nós geraria bastante emprego. Mas nem tudo que a gente imagina. Fiquei assim, tive um sentimento assim, muito profundo quando eu vi que uma área que eu deixei destinada para a empresa começou a construir casa popular nela. Aquilo ali me deixou assim... Eu falei assim, olha, parece que ninguém tem uma visão no futuro, né? Hoje nós precisamos de áreas, tem empresas que estão querendo se instalar e nós não estamos tendo mais área para atender. Então são muitos fatos. Eu tive uma luta muito grande com o governo de Brasília, que para ligar aqui na GO 118, 8 quilômetros de asfalto, ele é de Brasília. Nós passamos ali, são 8 quilômetros, tinha que ter a parceria de Brasília. Eu tive a felicidade de Joaquim Roriz também ter liberado isso aí. Então são muitas outras obras que eu achei que foi importantíssimo para que a gente ajudasse no desenvolvimento da cidade. Hoje eu peço que o novo administrador que vier, que ele venha com uma visão bem ampla, que seja para que nós consiga desenvolver em todos os setores. Hoje nós podemos dizer que nós temos
uma faculdade de medicina. Melhorou muito. Muitas outras faculdades que tem aqui na área da saúde, né? Isso. A gente tem diversas áreas da saúde aqui que tem a faculdade. Então esse é meu desejo, que Formosa cresça e a gente fica aí assistindo, né, Águia, vendo o trabalho de vocês. Na minha época só tinha uma rádio. Depois que eu consegui a segunda, foi do Paulo Chagra. Certo, a 92. Primeiro 92. Veio a 91, que era Paulo Mandarini e Tião Garosso, Tibrais. Exatamente, A primeira, eles eram sócios. A primeira FM tinha a AM, depois né? O de Paulo Chagra, né? Isso, e depois veio a 92, que é a de Paulo Chagra. Mas a gente torce para correr tudo bem. E eu só agradecer vocês, ter me prestigiado, todos vocês aqui. Eu senti que são verdadeiros amigos. O Divininho está emocionado lá do outro lado. O Carlão da Pit Stop começou a chorar lá na Pit Stop, que é um dos mais... dizendo que você é um dos maiores devotos do Divino Espírito Santo. Parabéns, todos lá na Pit Stop estão emocionados. O Weber Mariano está comentando. Nós estamos com 248 pessoas aqui só no Facebook. Eu vejo o Divino, um grande amigo, sempre me deu muita assistência na fábrica. Desde quando chegou, foi um grande companheiro meu, sempre teve muita consideração. Ele, o filho, a esposa, a família toda, né? A gente fica muito feliz, eu sou muito feliz. Eu não posso reclamar, eu sempre falo, olha, onde que eu chego, eu sou muito bem recebido. As pessoas têm muito carinho comigo, então isso aí é uma felicidade muito grande. Eu falei assim, eu não saio de Formosa por isso, porque onde eu chego eu estou tão bem, cara, não tem problema com ninguém. E nós ficamos muito felizes, viu, Nenê, de receber você aqui. Desde ontem nós estávamos todos numa expectativa muito grande. A gente sabe da sua luta, né, da sua luta de saúde. Estou enfrentando a saúde, que não é fácil, estou fazendo tudo, está dando tudo certo, mas é uma doença mais problemática que eu estou fazendo um tratamento em Goiânia, né? Mas com fé em Deus, quero ficar mais um dia aí com vocês. Então, a gente fica velho, mas quer continuar, não quer ir embora, quer ficar por aqui. A gente quer que o senhor fique, viu? E que o senhor fique bem, com saúde, Deus abençoe o seu tratamento e que o Divino Espírito Santo possa guiá-lo em tudo aí. Então tá, obrigado a todos vocês. Já a gente volta, não saia daí para a resenha final, 8h39. Eu tenho informações aqui que prenderam duas pessoas nessa manhã aqui, e aí a pergunta que não quer calar agora é se prendeu o autor. Mas a Polícia Civil prendeu 2 indivíduos nessa manhã aqui na operação. Já a gente volta. 8h39. Lance FM. Apoio Cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 996197841 e 999937366. Rua 5, número 198, Setor Ferroviário. Delícia, restaurante Telemarmita. Há mais de 20 anos, a Rede Paranã vem oferecendo qualidade e compromisso com serviços completos para você e seu veículo. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência, entre outros. Se você é apaixonado por benefícios, saiba que aqui é o seu lugar. Ao abastecer em um dos nossos postos, você acumula cashback e troca por prêmios e serviços em nossa rede. Experimente, abasteça e comprove. Rede Paranã, oferecendo tradição e qualidade para você ir mais longe. 98,1 é Lance FM. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios, amortecedores,
motores, mecânica em geral e autopeças. 3631-3088 ou 99831-7045. Avenida Ferroviária E, número 40, próximo ao EG. Fale com o compadre Igor. O compadre Igor não perde negócio. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Em Formosa, Lípia e Pranayama, farmácias de manipulação levam até você o melhor em medicamentos e produtos manipulados. Conheça nossas lojas e tire suas dúvidas com nossas farmacêuticas. Teleentrega 3631-2889 e 3631-7644. Farmácias Lípia e Pranayama, o seu medicamento manipulado com qualidade e segurança. Império das Tintas e suas promoções. Impermeabilizante Mazapren 18 litros. Rende até 175 metros por demão. R$ 229,90 à vista. Massa corrida Souvenir 25 quilos, R$ 89,90 à vista. Tinta piso Maza 18 litros. R$ 244,90 à vista. Massa corrida Anjo 23 quilos, R$ 54,90 à vista. Revestimento Dubai Pedras Naturais Cia Color 25 quilos, R$ 184,90 à vista. Tinta interior 15 litros. Diversas cores, R$ 119,90 à vista. Garantimos o menor preço em tintas pigmentadas da cidade. Cobrimos qualquer orçamento. Império das Tintas, Avenida 6, em frente à Casa do Encanador. 3632-1000. 3632-1000. Lance FM. Supermercado Rio Vermelho. Preço baixo de verdade. Confira as ofertas. Carne suína com toucinho 9,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada 5,99 o quilo. Refrigerante Coca-Cola 1,5 litro, 5,79. Arroz Vila Nova 5 quilos 18,99. Óleo de soja soia 900 ml 4,79. Linguiça de frango Super Frango 13,99 o quilo. Cerveja Heineken 330 ml long neck 5,39. Coxinha da Asa Sadia 1 quilo e QF 10,79. Peito bovino 24,90 o quilo. Café rancheiro 250 gramas tradicional ou extra forte 6,99. Leite em pó ninho 380 gramas integral 17,99. Compras acima de R$100, parcelamos em até 3 vezes sem juros. Supermercado Rio Vermelho. Preço baixo de verdade. 2 lojas para melhor lhe atender. Rua Visconde de Porto Seguro e na Avenida dos Bombeiros. Venha curtir momentos inesquecíveis junto à sua família e amigos com tranquilidade e muito conforto. Venha para o Clube Pousada Carine. Temos confortáveis chalés, piscinas e toda a estrutura para proporcionar a você momentos surreais. Venha para o Clube Pousada Carine. Fechamos pacotes para empresas, alugamos para festas, palestras e muito mais. Clube e Pousada Carine. Antigo Clube Martins, agora sob nova direção. Rua do Urucuia, Distrito do Bezerra. Reservas e informações 619-9987-2929 ou 619-9641-1026. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Facebook, @Lance FM Goiás. Estamos de volta aqui na Rede Lance. Quem tem lance tem tudo. Olha a hora certa, 8h44.